temática de hoje é trabalho. A primeira parte de tudo a gente tem que entender o conceito. Trabalho nada mais é do que a atividade pela qual a natureza é transformada mediante o esforço coletivo. É a partir desse momento em que o homem ele emprega suas forças e ele transforma o que é natureza em cultura, por exemplo, em tudo que é produzido a partir dos seus movimentos, a partir dos seus atos. E através desse processo é que acontece a humanização do ser. Inicialmente, nós temos características naturais como qualquer outro animal, só que nós extrapolamos essas características. As definições de natureza, elas são ultrapassadas pelo homem. Então, desde a antiguidade, esse trabalho teve temas e também concepções diferentes. Em alguns momentos, ele era visto de forma muito pejorativa, e de outros, como a gente já citou, ele era visto como uma coisa que participa da humanização do homem. Na antiguidade, aqueles que trabalhavam com as mãos eram tidos como escravos e eram mal vistos dentro da sociedade. Quem era bem visto é quem tinha dinheiro e quem tinha o ócio digno, que era o tempo para se preocupar não com coisas superficiais, mundanas, mas sim com decisões políticas, com administração, enfim. Depois disso, nós vamos ter, dentro do período medieval, uma outra dinâmica, que é a dinâmica da servidão. E aí, tudo que vai se diferenciar entre o trabalho e quem vai ser bem visto ou não, é a propriedade de terras. Quem tem terras é bem visto, é aquele que manda. E quem não tem, trabalha para ele, é dominado. Dentro dessa perspectiva, todo mundo que trabalhava com as mãos, ainda seguindo esse exemplo, não tinham basicamente um status social aprovado. Agora isso vai mudar, porque o trabalho na idade moderna ele vai ter uma outra dinâmica. Quando se muda a ideia de que quem tem mais, quem domina é quem tem propriedade, e quando passa-se para outra ideia de que quem tem mais é quem fabrica, quem tem mais dinheiro, então você precisava incentivar as pessoas a quererem ser trabalhadoras e não sentir uma repulsa por estarem trabalhando. Então essa lógica vai ser modificada. E quando ela é modificada, aqueles que vão estar trabalhando começam a ter um status. Vejam bem, percebam hoje na sociedade atual, como as pessoas que trabalham, elas quando vão falar, elas enchem a boca para dizer, não, eu sou trabalhador. Enquanto você que não faz nada é um vagabundo. Isso por quê? Porque na época, aqui no início da Idade Moderna, por exemplo, o que a gente vai ver é a galera que trabalhava estava bem na sociedade, mas quem não trabalhava era tido como vagabundo. E observe, isso era um crime, a pessoa era presa por isso. Vamos lá, mas o que é interessante a gente falar, essa lógica de humanização, ela vai ser um pouco degradada, muito degradada dentro da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai subjugar o trabalhador. Se antes ele iniciava um processo, ou iniciava um produto, participava de toda a produção dele e finalizava esse produto, com a Revolução Industrial isso vai ser mitigado. Primeiro que o trabalhador só vai ser responsável por uma parte do produto. Enquanto isso, se nós formos analisar, esse produto que era propriedade do trabalhador, ele vai passar a não ser, ele vai ser propriedade de quem tem os meios de produção, ou seja, as ferramentas, as fábricas, enfim. Karl Marx vai ser o cara que vai ter essa concepção de que o trabalho ele é humanizador, porém, que dentro da lógica do capitalismo, muda-se essa chave e o trabalho começa a degradar. Vamos lá. Então o que vai acontecer? O que é importante a gente entender primeiro sobre Karl Marx? Ele é um cara que vai compreender a sociedade e o capitalismo pelo ponto de vista econômico. A luta de classes é que vai definir o movimento de toda a sociedade, seja o capitalismo ou anterior a ela. Depois disso, no século XIX, ele vai observar que essa divisão da sociedade em classes está ligada aos meios de produção. Quem detém, a burguesia, e quem não tem nada, o trabalhador, o proletariado. Por que é importante a gente ter essa noção? Primeiro porque, se o cara não tem os meios de produção, se ele não tem os instrumentos, se ele não tem as fábricas onde fazer, então a única coisa que resta a ele é vender a sua força de trabalho. Ou seja, o seu exercício, o seu esforço físico. Já pensar sobre o que vai ser produzido não compete a ele. Quem vai ditar isso é a própria burguesia. O trabalhador só vai executar. Diferente de Karl Marx,
a gente vai ter uma outra visão quando a gente pegar Max Weber, porque ele vai utilizar uma outra lógica para entender como essa ideia do trabalho modificado surgiu. Mas ainda não. Vamos lá. Nós vamos ter dois conceitos básicos que a gente precisa ter em mente para entender Karl Marx. O primeiro deles é o conceito de mais-valia. Quando o proprietário dos meios de produção ele domina o trabalhador, eles dominam também o que vai ser produzido. Então vamos imaginar que o nosso amigo Braulio, conhecido como Raíssa Raela, para o mundo inteiro da internet agora, ele trabalha numa fábrica de prédios. Vamos dizer que diariamente, Braulio trabalhando 8 horas, ele produza R$50 para o seu patrão. Só que Braulio, com o trabalho dele, ele só consome R$20 daquilo ali. Os outros 30 acabam pagando a parte da produção e o restante ficando na mão do proprietário. E o que isso vai acontecer? O trabalho agora é visto como mercadoria. E a partir desse momento, o trabalhador ele se torna um alienado. Ele se torna alheio à própria vontade. Ele não define horário, não define onde e como ele vai trabalhar. Tudo quem vai definir são forças externas, a força da burguesia. Mas agora partimos do seguinte. Com Max Weber, Weber vai ter uma visão diferente da sociedade do capitalismo que Karl Marx no caso. Ele vai dizer o seguinte: na realidade essa lógica de capital, essa lógica de trabalho como um processo, uma coisa boa, essa mudança de chave do período medieval para a idade moderna, vem por conta de uma ética promulgada pela gênese das ideologias puritana e calvinista. Quando há a reforma protestante, muda-se esse diálogo, esse entendimento sobre o trabalho, e o trabalho passa a ser visto como uma aproximação de Deus. É através do trabalho que você vai conseguir se salvar. O trabalho dignifica o homem e aproxima ele de Deus. Essa é a lógica básica para a gente entender o pensamento de Max Weber sobre o trabalho. Diferente dos dois, a gente vai ter uma lógica que é um pouco mais, vamos dizer, positiva para a sociologia e para o trabalho, que é através de Emile Durkheim. Qual é a lógica dele? Ele vai dizer que, na realidade, com a gênese do capitalismo, começou-se a desenvolver dentro da sociedade uma ideia de solidariedade. E essa solidariedade é dividida em dois para Emile Durkheim. Existe a solidariedade mecânica, que é aquela comum, por exemplo, às sociedades tribais, onde todo mundo sabe fazer um pouco de cada coisa e não há uma divisão social tão grande do trabalho. Vejam bem, não há uma divisão social tão grande. Havia, por exemplo, e há divisões entre sexo, por exemplo, de força. Mas, dentro da solidariedade orgânica, essa lógica ela é muito maior de divisão social. Porque a ideia de orgânica é de órgãos. Cada um faz uma parte e aí o sistema funciona. Pensem bem, se nós agora, na crise do coronavírus, não tivéssemos os enfermeiros, o que iria acontecer? Se nós não tivéssemos os médicos, não teríamos policiais, porque eles morreriam, não teríamos professores para ensinar e não teríamos advogados, engenheiros, enfim. Se cada uma dessas pessoas, cada uma dessas partes, ela cumpre a sua função, a sociedade, ela funciona bem. Beleza? Valeu!